Ao convite, para participar do convite, prazer estar aqui. E o que eu gostaria de falar hoje é a respeito da matéria do universo e particularmente a respeito da maior porcentagem de matéria que é formada por matéria que não interage eletromagneticamente, não interage através de luz. O que eu vou falar primeiro eu vou falar um pouco qual que é o problema de massa faltante, por que que as medidas, como que as medidas mostram que a maior parte da massa não é vista. Então, as evidências experimentais de que quando a gente vê a massa do universo, a gente vê só uma pequena parte dela. Depois falar um pouco de uma das soluções, a solução mais compatível com o problema da massa faltante, que é da matéria escura, e falar um pouco do que sabemos e do que não sabemos a respeito da matéria escura. Vou falar também das buscas experimentais para detectar a matéria escura e, por último, a conclusão. O problema da massa faltante do universo não é um problema novo, é um problema que desde 1933 foi levantado. A primeira pessoa a perceber que a matéria que a gente enxerga do universo é diferente da matéria que a gente infere por medidas, por efeitos gravitacionais, foi o físico suíço, o Zwick, quando ele estudava o movimento de aglomerados de galáxias. Então, nesses estudos, ele inferia a massa dos aglomerados de galáxias através da luminosidade, ou seja, das medidas que você podia fazer através de algum tipo de luz que chega nos telescópios. E uma segunda forma era através da relação entre energia cinética e potencial dos movimentos das galáxias. Na verdade, você infere energia cinética e potencial através de uma medida da velocidade. E o que ele percebeu já na época de 30, já em 1930, na década de 30, é que a massa inferida através do brilho é muito menor do que a massa inferida através dos efeitos gravitacionais. E ele chegou a uma porcentagem muito próxima. Essa porcentagem, na verdade, é a porcentagem atual, mas ele chegou num valor muito próximo disso. Então, a base que leva ao problema da massa faltante vem de uma discrepância. Quando você mede a massa dos objetos astrofísicos, quando você mede isso através da luz que chega, e por luz não é necessariamente a luz visível, mas todo o espectro de luz, onde você mede todas as frequências, desde o rádio, passando por micro-ondas, infravermelho, etc., até raios gamas, você inferindo a massa através dessas medidas, você acaba chegando a um valor muito diferente de quando você infere a massa através dos efeitos gravitacionais que ela exerce no universo. Então eu vou falar agora um pouco de quais são esses efeitos gravitacionais e quais são as medidas que levam a inferir que a massa através da luz, a massa que interage através da luz, é muito menor do que a massa que de fato exerce o efeito gravitacional nos astros e objetos astrofísicos. Então, uma dessas primeiras medidas é a rotação de galáxias. Aqui a gente tem uma galáxia M33, que é uma galáxia do grupo local, e você pode medir a velocidade de rotação das galáxias. Quando você faz isso, você, através das leis da gravitação, através das leis que a gente conhece, formuladas desde Newton, você espera que quando você se afasta do centro denso da galáxia, ou seja, quanto mais para fora você tiver da galáxia, você vai tendo que a massa interna ao raio onde você está medindo a velocidade de rotação deve ser longe. A massa interna, esse raio, começa a ser constante quando você está distante e, portanto, você espera que a velocidade de rotação M vai permanecer constante quando você está longe do centro. Você espera que a velocidade de rotação diminua de acordo com o inverso da raiz quadrada de R. No entanto, quando você faz a medida
da velocidade de rotação. Isso aqui é um exemplo. Você tem a velocidade de rotação em função da distância do centro da galáxia, e você esperava que quando você estivesse afastado do centro, que a velocidade decaísse. No entanto, o que se percebe quando você faz essas medidas, esses pontos aqui são os pontos de medida da rotação da galáxia, você vê que ela ou aumenta ou, em alguns casos, se mantém constante. E qual que é a medida que você faz da massa? Essa componente aqui embaixo é medida através de luz que sai devido ao gás que compõe as galáxias. Essa segunda medida aqui, que de certa forma decai com a distância do centro, é a medida do disco estelar. E o que se percebe é que quando você soma essa matéria, que é a matéria conhecida, você não consegue explicar os pontos da velocidade de rotação das galáxias. E para você conseguir explicar essa curva, você tem que adicionar uma matéria, certo? E essa adição de matéria é uma matéria que não interage via efeitos luminosos, eletromagneticamente, e que é a massa faltante. O que a gente sabe dessa massa faltante é que ela interage gravitacionalmente, porque ela tem um efeito na rotação das galáxias, mas você não consegue inferir ela a partir da luz que você recebe da galáxia. Esse é um exemplo, você tem vários, eu poderia ter aqui inúmeros gráficos desse tipo, onde sempre você tem que, para dar conta da velocidade de rotação das galáxias, você precisa adicionar uma matéria escura, uma matéria que não interage através da luz. Tem vários exemplos, eu pus dois aqui. Então, isso é um tipo de efeito gravitacional onde a matéria que a gente vê através da luz não dá conta. Outro tipo de observação é a massa faltante em aglomerados. Essa medida aqui é muito parecida com a que Zwick fez, só que agora com a tecnologia mais avançada. E você tem medidas através de raio-x e na faixa óptica. Você pode medir a massa dos aglomerados também por um efeito que é mais conhecido, não era tão conhecido na época de Zwick, que é o efeito de lentes gravitacionais. Então eu vou falar um pouco dessas duas observações que também indicam que tem massa faltante no universo. Uma coisa muito importante é que a medida da rotação das galáxias e essas duas medidas da massa de aglomerados de galáxias são medidas completamente diferentes e independentes. Então, a massa cinética é a mesma medida que o Zwick fez, quando você tem uma relação entre a velocidade das galáxias no aglomerado, e daí você pode inferir a massa. E o que se chega nas experiências modernas é que a massa faltante é aproximadamente a mesma que a determinada por Zwick. Então está confirmado as observações que ele fez já na década de 30, hoje isso é confirmado em vários, medindo a massa de vários aglomerados. O efeito de lentes gravitacionais é um efeito muito interessante. Basicamente o que acontece, você tem esses arcos aqui, esses arcos resultam do efeito. Esses arcos são a luz que você tem de galáxias que estão atrás do aglomerado de galáxias, quando a luz vem até nós. Ela, ao passar pelo aglomerado, a massa do aglomerado implica que numa distorção da luz. Então, ao viajar das galáxias que ficam no fundo até nós, a luz vai passar pelo aglomerado de galáxias e vai se distorcer. Você pode medir essa distorção, tem um ângulo que você mede, que é o ângulo de distorção, e esse ângulo é proporcional à massa. Então, com isso, você pode ver, os efeitos são que você, em vez de ver a galáxia da forma que você veria se você não tivesse o aglomerado na sua frente, você vê arcos, devido ao efeito da interação da luz com a massa do aglomerado.
e com isso você pode inferir a massa dos aglomerados. Essas duas medidas, todas as medidas que a gente viu até agora, demonstram que a massa faltante é sempre a mesma quantidade. Por mais independente que sejam as observações, sempre está faltando aproximadamente 86% da massa. Uma outra forma de medir que é coerente com a massa faltante e que não tem, é um método aí então completamente distinto, é a medida da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo, ela é anisotrópica, certo? Isso deu o prêmio Nobel ao George Smoot. E o que a gente tem aqui é um mapa da anisotropia, ou seja, da diferença da temperatura da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo, basicamente, você tem fótons que vêm desde os primórdios do universo e que, a partir com o universo em expansão, chegou a um ponto que eles ficaram sem interagir com outras partículas e viraram um resquício térmico. Então, são fótons que são relíquias da origem do universo e que estão. Isso aqui é uma foto da anisotropia, a diferença de temperatura desse fundo de micro-ondas cósmicas. Aqui tem um mapa feito pelo COBE, há décadas atrás, e esse é um mapa bem mais recente feito por um satélite chamado WMAP, com uma resolução muito melhor, e as experiências, o resultado desses dois mapas de temperatura são perfeitamente compatíveis, comprovando que a ideia da formação da estrutura do universo e da anisotropia é compatível. E o que isso tem a ver com matéria escura? O que se espera é que um universo formado apenas pela contribuição da matéria que a gente conhece teria uma variação de temperatura da ordem de 10 a menos 2 a menos 3. No entanto, o que se mede é que essa variação de temperatura é 10 a menos 5. Um outro jeito de ver isso é no ângulo, no espectro de ângulos. Isso aqui basicamente é a mesma informação, só que você tem os ângulos que são olhados no céu. Em pontos pretos são as medidas feitas por várias observações. E em curva vermelha é como que você espera que esses pontos se comportam se você adicionar matéria escura. E se você adicionar 86% de matéria escura. E você vê que as previsões dos modelos que incluem matéria escura explicam muito melhor a anisotropia da temperatura do fundo de micro-ondas cósmicas do que sem. Aqui nesse gráfico, em vermelho, está a mesma curva que eu tenho desse lado aqui, explicando a anisotropia da temperatura do universo. Em azul, eu simplesmente tirei, eu falei, vamos considerar que toda a matéria do universo é matéria conhecida, que você não tem matéria escura. E o que acontece é que você não consegue explicar essas flutuações, você teria uma curva muito diferente do que os dados mostram. Então, mais uma vez, você tem um tipo de experiência completamente diferente das medidas que você faz do movimento de galáxias, que implicam exatamente na mesma quantidade de matéria escura. Então, a gente tem evidências muito sólidas, experimentos e observações que mostram muito concretamente que a massa que a gente mede através da luminosidade é muito menor do que a massa que a gente precisa para explicar os efeitos gravitacionais que ocorrem no universo. Então, as medidas experimentais independentes, você tem curvas rotacionais, massas de aglomerados, efeitos de lentes gravitacionais, formação de estrutura do universo. E elas são todas independentes. E apesar de independentes, elas todas indicam que observamos aproximadamente só 14% da matéria do universo. Então, com isso, a gente pode dizer que a massa faltante é escura, no sentido de que ela não interage eletromagneticamente, ela não absorve nem emite luz, certo? E
as medidas, as observações que medem a luz não explicam os efeitos gravitacionais. Nesse sentido, a gente pode dizer que a massa faltante é desconhecida e é chamada de matéria escura. Existem explicações alternativas, ou seja, a gente tem um problema que a massa que a gente infere a partir da luz é muito menor. Então, a gente propõe como solução que exista mais massa e que essa massa não tenha interação. Existem propostas alternativas? Existem. Aqui tem duas propostas alternativas mais importantes. Uma é o que se chama de MOND, que é Modified Newton Dynamics, que fala o seguinte: se a medida da massa que a gente infere através da luz não é compatível com a que a gente necessita pelas interações gravitacionais, talvez as leis gravitacionais, as leis de Newton, é que estejam erradas e não exista a massa faltante. E para isso eles propõem que quando as distâncias são pequenas, as leis de Newton funcionam perfeitamente bem, mas que quando você se afasta e a distância é maior, você teria uma gravidade extra, que isso poderia resolver o problema da massa faltante. Essa proposta aqui tem vários problemas. Por exemplo, quando você tem formação de estrutura, ela apresenta problemas para explicar isso. Mas o principal problema, medida experimental chave de matéria escura que apareceu e que, de certa forma, essa proposta não explica, é o que eu vou mostrar em seguida, que é um outro tipo de evidência de matéria escura. Outra proposta é que você tem um tipo de partícula. Então, você tem neutrinos. Neutrinos, existem os neutrinos que nós já conhecemos, medimos, vindo do Sol, em experimentos, etc., que são partículas de massa muito, muito pequenininha. Inclusive, uma das propostas é que os neutrinos fossem a constituição de matéria escura, pelo fato da massa deles ser pequena, mas existirem muitos deles. Eu vou falar isso daqui a pouco. Esses neutrinos que são propostos aqui não são os neutrinos que a gente conhece, mas são neutrinos que aparecem em vários modelos de física de partículas, que são neutrinos que só interagem gravitacionalmente. E com isso, ele não interage através de nenhuma outra força de interação conhecida, como a força fraca, forte e menos ainda eletromagnética. Então, se sugere que esse neutrino poderia ser a matéria escura. No entanto, ele também tem problemas relacionados à formação de estrutura do universo e é difícil que ele consiga formar a maioria da matéria escura. Então, essas explicações alternativas apresentam problemas. Um dos problemas é relacionado ao que se chama Bullet Cluster. Bullet Cluster foi descoberto alguns anos atrás, ou 5 anos atrás, e com isso veio uma evidência direta da matéria escura. No que consiste o Bullet Cluster? O Bullet Cluster é a colisão entre um aglomerado de galáxia, no caso aqui tem representado um subaglomerado de galáxia, onde eles vão colidir entre eles. Vamos ver o que acontece na colisão. Então eles passam, e quando eles colidem, parte da matéria interage e parte da matéria passa sem colidir, certo? Então, a parte vermelha aqui, representada, representa o gás desses aglomerados. Quando você tem a colisão de galáxias, o gás interage, dos dois aglomerados interage e fica no meio. Já a matéria escura, que é uma matéria não colisional, porque ela não interage eletromagneticamente, ela passa na colisão sem se misturar. Então, aqui em azul a gente tem a matéria escura e em vermelho o gás. A foto, aquilo era uma concepção artística. Aqui a gente tem um gráfico que foi feito pelas medidas. Então, o gás observado, o gás que é o vermelho aqui, é observado em raio-x, interage eletromagneticamente, e você vê que após a colisão, isso é uma foto depois que eles estão passando da colisão. Ele interagiu e está misturado aqui no meio. Já
a matéria escura, como que esse azul aqui é determinado experimentalmente? Ele é determinado através dessas estrelas que estão aparecendo aqui, que são medidos pelo Hubble Space Telescope, onde você tem luz visível e onde você pode ver, através dos arcos dessas galáxias, o efeito de lentes gravitacionais. Com o efeito de lentes gravitacionais, você mapeia a massa dos dois clusters e o que você tem é que uma concentração de massa na região azul. O vermelho aqui é medido em raio-x pelo Observatório Chandra, que é um satélite que mede raio-x. Então, com isso daqui, é uma evidência de matéria escura. Quer dizer, a matéria eletromagnética necessariamente interagiria. A única matéria que você espera que não tenha colisão, que passe diretamente, é a matéria escura. Então, esse é o comportamento esperado da matéria escura. E isso não pode ser explicado por essa explicação alternativa do MOND, porque o MOND está mudando a gravitação e não tem outro tipo de matéria. Então, toda a matéria do universo deveria se comportar segundo as modificações das leis da dinâmica newtoniana. E isso não ocorreria, não seria previsto se o MOND fosse verdade. Então, isso daqui é uma das evidências mais recentes e mais diretas de matéria escura. Então, agora eu posso deixar de falar de massa faltante e assumir que o problema da massa faltante é resolvido pela matéria escura. Então, vamos ver o que a gente sabe, o que a gente não sabe da matéria escura. Então, a gente sabe que interage gravitacionalmente. Essa é, na verdade, a única evidência experimental é através de interação gravitacional. Então, se a gente sabe uma coisa, é que essa massa interage gravitacionalmente, senão não teria razão para ser matéria. A matéria escura é uma solução para todos os problemas da massa faltante, já que ela sempre, em todos os problemas, você necessita da mesma porcentagem de massa faltante. E a gente sabe que ela não é constituída por matéria conhecida. Por que a gente sabe isso? Isso eu vou mostrar. Se buscou algum tipo de matéria como planetas e estrelas mortas, que poderia ser uma matéria conhecida, mas que de alguma forma não interagisse com a luz. Então, tem uma busca disso, eu vou mencionar, mas se mostrou que ela não pode constituir a matéria escura. E o que não sabemos? A gente não sabe qual é a constituição. Se a gente sabe que ela não é matéria conhecida, ela é desconhecida, certo? Então, a gente não sabe do que ela é constituída. A gente não sabe se ela interage através da força fraca ou forte, certo? As forças que a gente conhece são as forças de interação gravitacionais, que a gente sabe que ela exerce força gravitacional, eletromagnética, que a gente sabe que ela não interage eletromagneticamente, e aí a gente tem as forças nucleares, tem a força forte, a força fraca, que a gente ainda não sabe se ela interage via alguma dessas forças. Então, isso é uma pergunta na busca de conhecer a matéria escura. E, para resolver essas questões, a gente tem várias dicas vindas da física de partículas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, o que a gente sabe em termos da constituição da matéria do universo? Isso eu só trouxe isso aqui para deixar claro que a gente está falando da matéria do universo. Quando a gente olha a composição do universo, a gente vai ver que a grande maioria dele a gente chama de energia escura, que compõe aproximadamente 70% do universo, mas que aí a gente desconhece mais ainda do que a matéria escura. Essa energia escura, ela vem por causa que, alguns anos atrás, se mostrou que o universo está em expansão, ele está acelerado. E para explicar essa aceleração, você precisa dessa componente que é mais misteriosa do que a matéria escura. A matéria escura, pelo menos, a gente sabe que ela é matéria, já é alguma coisa. Então, aproximadamente 30% do universo é constituída de matéria, onde aproximadamente 5% é matéria conhecida, que a gente vê, e
25% mais ou menos, 23% é matéria escura. A gente sabe também que essa matéria escura não é o que é chamado de macho. O que é macho? Macho é Massive Compact Halo Objects, ou seja, são objetos que estão nos halos da galáxia, que são muito massivos e compactos, mas que de alguma forma não interagem com a luz. Então, isso daqui é a busca de matéria conhecida como explicação da massa faltante. E se procurou planetas, estrelas minúsculas ou mortas para dar conta dessa massa que falta. Ou seja, você ia precisar ter uma quantidade de planeta e estrela pequenininha ou já morta muito grande. Essa busca aqui foi uma busca observada através do que se chama dos efeitos de microlentes. É parecido com o efeito que eu mostrei de lentes gravitacionais, só que é um efeito menor, porque esses objetos são compactos. Foi feita uma busca e o que se mostrou é que menos de 20% da matéria escura poderia ser constituída por esse tipo de objetos. E, na verdade, já tem um experimento mais moderno que está mostrando que é menos de 8%, mas aí o resultado ainda não está publicado. Mas, com isso, a gente sabe que a matéria escura não é constituída de matéria que a gente conhece. Então, aí vem a dança da física de partículas com a cosmologia. A gente sabe que, pelo que a gente viu, a cosmologia e a astrofísica, ela mostra que a composição da matéria escura é desconhecida e que você necessita de matéria escura para determinar o movimento, o que acontece no universo. Por outro lado, independentemente, o modelo padrão de física de partículas, ele descreve muito precisamente todos os fenômenos experimentais observados até hoje. Se você for no Fermilab, experimentos de colisão de partículas que são realizados no Fermilab, foram realizados no LEP. O LEP é o antecessor do LHC. Todos esses fenômenos, alguns foram previstos, outros foram confirmados, outros já tinham, mas você explica todos esses fenômenos com o modelo padrão de física de partículas. No entanto, quando você for para uma escala de energia maior do que era a escala medida tanto no Tevatron do Fermilab como no LEP, você vai ver que tem problemas. Tanto experimentalmente como teoricamente, se espera que numa energia mais alta do que a gente mediu até agora, numa energia de 10 a 12 elétron-volts, você tenha que ter uma extensão do modelo padrão da física de partículas. Ou seja, tudo que a gente explica é válido até uma escala de energia. A partir dessa escala, de aproximadamente 12 elétron-volts, você necessitaria de alguma coisa que estendesse o modelo que a gente conhece. E é para isso que o LHC foi construído e está tomando dados, é justamente para testar os modelos de expansão de física de partículas. E o interessante é que, por motivos independentes, os modelos de extensão do modelo padrão de física de partículas naturalmente apresentam candidatos à matéria escura. E aqui você tem uma junção de duas áreas que há um tempo atrás não interagiam muito, devido à questão da matéria escura e da energia escura também. Então, enquanto a cosmologia requer partículas desconhecidas que componham a matéria escura, a física de partículas prevê a existência dessas partículas. E com isso você tem uma riqueza em juntar essas duas áreas, procurando explicar esses fenômenos que a gente detecta gravitacionalmente, mas que, por outro lado, ainda são desconhecidos. Então, eu vou falar um pouco das propostas sobre matéria escura, ou dos componentes. Historicamente, se começou a dividir a matéria escura em dois grupos. Um era chamado de matéria escura quente. Por que quente? Esse é o nome que é dado para partículas que, quando o universo estava se formando e antes da formação das galáxias,
ou logo antes, quando estava na época da formação de galáxias, essas partículas eram relativísticas, ou seja, elas tinham uma velocidade próxima à velocidade da luz. E se propõe que você teria uma gama dessas partículas que poderiam ser a matéria escura. Para elas estarem na velocidade próximas à da luz, elas teriam que ter uma massa pequena. E um exemplo clássico que se pensou durante muito tempo é que os neutrinos, que são essas partículas de massas muito, muito pequenas, poderiam dar conta da matéria escura. No entanto, com o estudo disso, se verificou que os neutrinos, se você incorporar os neutrinos como matéria escura ou qualquer partícula relativística, isso é incompatível com a formação de estrutura do universo. Se você faz simulação para a estrutura do universo e você põe partículas que logo nessa época tinham velocidades relativísticas, você não consegue formar um universo como é o universo que a gente tem hoje. Então, essa opção daqui, hoje em dia, é meio dada como excluída. E que comporia menos que 2% da matéria escura. Ele não pode compor mais do que isso, que ele faria com que o universo se desenvolvesse de forma diferente. E a outro grupo é a matéria escura fria, que até hoje é um dos grupos mais conhecidos e que se trabalha muito procurando matéria escura fria, e que é justamente o oposto. Eram partículas que eram massivas e não relativísticas na época da formação da galáxia, ou seja, quando as galáxias estavam se formando, essas partículas estavam caminhando de forma lenta. Para isso tem os candidatos que são candidatos populares, como os WIMPs. WIMPs é partículas muito massivas e que interagem, além de gravitacionalmente, através da força fraca, e os axions. São outros tipos de candidatos. Eu vou falar deles um pouco mais. E sempre, quer dizer, não teria necessidade de ter os dois extremos. Um grupo de pessoas passou a falar em matéria escura morna, onde essas partículas estavam com velocidades semi-relativísticas. E aí você tem vários candidatos, como o neutrino estéreo, de que eu já falei. O neutralino é uma partícula que vem do modelo de supersimetria, só que aqui no caso é que não térmico, e gravitino. Então, eu vou me concentrar hoje, não vai dar para falar de todos esses candidatos, eu vou me concentrar na matéria escura constituída por WIMPs, que são partículas massivas e que interagem fracamente, e vou falar rapidamente também sobre partículas massivas, mas que interagem fortemente. Mas eu vou me concentrar aqui, então, na minha apresentação, está faltando os axions, que também é um candidato que tem sido discutido. Então, WIMPs. WIMPs esse nome aqui vem de Weakly Interacting Massive Particles, partículas massivas que interagem fracamente, e elas seriam resquícios térmicos dos primórdios do universo. Seriam partículas que, quando o universo estava em expansão, a temperatura deles foram baixando, até que ele chegou a um ponto em que eles já não interagiam mais com outras partículas do universo e se tornaram resquícios dos primórdios do universo. Por que esse candidato é o candidato mais popular que existe? Você falar com pessoas que trabalham com matéria escura, WIMPs é o candidato mais popular. E tem uma razão, não é porque o nome dele é mais bonito, tem uma razão fundamental. É que as características dessas partículas, a massa delas, que é massiva, são massas grandes, e a interação, a força de interação dela, que é a força fraca, se você combinar essas duas características, você pode determinar qual que é a abundância, a fração de matéria escura que você vai ter a partir dessa combinação. E o fato da massa ser grande e das interações ser fracas implicam em que você chegue exatamente na abundância necessária para a matéria escura. Então tem uma coincidência das características desse candidato com a quantidade de matéria escura que se precisa, que faz com que ele seja um candidato que as pessoas considerem que tem muito potencial para constituir a matéria escura.
E os modelos de extensão do modelo padrão de física de partículas, como a supersimetria, tem vários modelos supersimétricos e todas elas apresentam uma partícula supersimétrica mais leve, que é chamada de LSP, quer dizer, tem um codinome LSP, e que ela é estável e que são excelentes candidatos a constituírem a matéria escura. Então tem vários candidatos com esses nomes, o neutralino, o gravitino e muitos outros, assim como outros modelos de extensão do modelo padrão, tipo o modelo de extensão de dimensões extras universais, que propõem partículas que chamam Kaluza-Klein e que também as suas partículas mais leves poderiam ser candidatos à matéria escura. E tem vários candidatos de extensões do modelo padrão da física de partículas. Eu vou me concentrar nos WAMPs e depois eu vou falar um pouco de matéria escura que interage fortemente. Tem duas formas de detectar WAMPs. Uma é a detecção direta dos WAMPs passando diretamente no seu detetor e outra forma é uma detecção indireta. O que aconteceria? Por essa letra aqui, o Xi, eu estou representando a matéria escura. Então, a matéria escura que está no halo da galáxia, ao passar por um objeto astrofísico massivo como o Sol, ela vai interagir com alguma partícula do Sol e com isso a velocidade dela vai diminuir e se tornar menor do que a velocidade de escape do Sol. Com isso, ela não consegue, ela é capturada pelo Sol e aí fica. Se várias partículas da matéria escura acontecem isso, você vai ter a matéria escura se aniquilando no centro do Sol. Quando ela se aniquila, ela produz um monte de outras partículas, agora partículas conhecidas. De todas essas partículas que ela produz no centro do Sol, os neutrinos, que interagem fracamente, têm a capacidade de escapar do Sol. Então, o que a gente vai medir é um sinal dos neutrinos vindo da aniquilação de matéria escura. Então, o neutrino vai viajar à Terra e ele interage fracamente. E a gente usa a Terra como um detetor de neutrinos. Basicamente, a ideia é que um neutrino, quando chega na Terra, ele tem uma massa, tem uma densidade aqui para interagir, e se ele interagir, ele vai produzir um lepton, um elétron ou um muon, partículas conhecidas, que vão passar no detetor, que é um telescópio de neutrinos. Então, isso é das formas como você pode detectar indiretamente a matéria escura. E outra forma, não necessariamente vindo do Sol, mas talvez de outros objetos astrofísicos, você pode ter também como produto da aniquilação raios gamas. E esses raios gamas podem ser detectados por observatórios, tipo um observatório eu vou mencionar, que são satélites que estão no espaço, foram mandados para o espaço, como por exemplo um que está atualmente tomando medidas, como o Fermi-LAT, que eu vou falar sobre ele também. Então, na detecção indireta de matéria escura, você vai detectar ou neutrinos ou gamas. Os telescópios de neutrinos tem vários, esses dois, por exemplo, já não estão em funcionamento, esses daqui estão, e o IceCube é um telescópio de quilômetro cúbico de volume, e a razão para o volume ser grande é porque para o neutrino a probabilidade do neutrino se transformar numa partícula que você detecta é pequeno. Então, o volume do seu telescópio tem que ser grande. No futuro vai ter uma experiência de quilômetro cúbico, volume também de quilômetro cúbico na Europa. O IceCube fica no Polo Sul e os outros ficam no Mediterrâneo. São duas técnicas diferentes. Uma usa o gelo como detetor e o outro usa a água do oceano. Eu vou falar um pouco do IceCube. O IceCube, então, é um detetor que está entre 1.400 e 2.400 metros de profundidade no Polo Sul, certo? O Polo Sul físico fica bem do lado do detetor. E o que ele mede é essas partículas produzidas pelos neutrinos. Nessas detetores aqui, você tem 86 cordas
Cada corda você tem 60 módulos de detecção. Você tem fotomultiplicadoras que basicamente mede a luz Cherenkov, que é medida quando uma partícula carregada passa pelo gelo. Ele tem já 79 cordas em operação desde abril desse ano. Ele mede a luz Cherenkov, medida por esses leptons. E só que um detalhe aqui é que os leptons têm que ser produzidos próximos do detetor, senão eles perdem energia e não chegam no detetor. Então isso é um tipo de telescópio de medida de matéria escura, e um dos principais objetivos desse telescópio é a detecção indireta de matéria escura. Aqui a gente tem um resultado que é do ano passado, do ano passado, onde você tem, em verde, são modelos de supersimétricos que propõem candidatos à matéria escura, e uma região desses modelos que ainda não foi excluída. E aqui vocês têm as medidas feitas com o IceCube, só que com 22 ele ainda não está completamente pronto. Isso foi uma medida quando você tinha 22 cordas funcionando, e você vê que as medidas dele, ele está pondo limites aqui, tudo que está para cima está excluído, e ele está se aproximando dos modelos de supersimetria. E essa região verde ainda não foi excluída por detecção direta, que eu vou mencionar depois. Uma outra possibilidade de medir matéria escura com telescópios de neutrinos é medindo diretamente partículas supersimétricas. Uma ideia é que você tem o neutrino vai produzir a partícula supersimétrica, não a mais leve, mas a mais próxima a mais leve. Essas partículas aqui decairiam na matéria escura. E você pode medir diretamente essas partículas supersimétricas aqui, que seriam produzidas pelos neutrinos, esses neutrinos não vindo de aniquilação agora, mas vindo do cosmos. É provado que você tem neutrinos de altíssimas energias chegando à Terra, e ela pode produzir partículas supersimétricas diretamente, e essas seriam detectadas no telescópio de neutrino. Você pode fazer isso para outros modelos de matéria escura, como em modelos de dimensões extras universais. Então, falar um pouco da detecção indireta de raios gamas agora. Isso aqui é para mostrar que a quantidade de satélites medindo raios gamas não falta, certo? E você tem dois tipos, basicamente. Esses satélites aqui são todos satélites, são mandados para o espaço para detectar radiação gama, e esse daqui são detetores no solo, que na verdade o que eles fazem é uma medida da interação dos gamas com a atmosfera, e eles medem o chuveiro produzido por esses raios gamas. Esses experimentos aqui, ao contrário dos telescópios de neutrinos, não tem como objetivo principal a medida da matéria escura, mas todos eles podem também medir a matéria escura. Você tem na Terra esses experimentos que medem na Terra os que a gente chama de telescópios de luz Cherenkov, que mede a interação do fóton com a atmosfera e o chuveiro produzido por eles. Então você tem vários experimentos desse tipo também. Você vai ter um futuro telescópio chamado CTA, onde se estuda inclusive a participação brasileira nesse telescópio de luz Cherenkov, que tem como uma das possibilidades a medida da matéria escura. Então, falar um pouquinho dos detetores de raios gamas. Esses detetores, eles medem, além de gamas, eles podem medir elétrons e antimatéria, e tem gamas que podem vir do centro da galáxia. Isso daqui é o telescópio Fermilab, que está em órbita agora, tomando dados, quando ele estava no campo Canaveral, assim que fala, para ser lançado para o espaço. E ele tem um calorímetro aqui que mede a energia de partículas, e tem placas que fazem o fóton que entra no detetor virar um par de elétron
e positron, e que são medidos. E aqui tem um exemplo do que ele mediu. Isso aqui são medidas de pulsares que emitem raios gamas. Então isso é um mapa dos pulsares emitindo raios gamas. E ele está tendo muitos resultados interessantes. Todo dia está saindo resultado novo do Fermi-elétron. O que é interessante é que na medida indireta de gamas, você tem alguma parte do espectro, você tem medidas que medem mais luz, mais efeitos gamas do que é o esperado. Então vamos ver o que são esses gráficos. Aqui você tem a energia do seu raio gama e aqui você tem o fluxo multiplicado com um certo valor da energia. Em azul é o que é esperado pelo modelo convencional de difusão de partículas. E em preto são os vários pontos. Durante muito tempo, esses pontos aqui, em particular esse com X, tiveram muita atenção porque eles pareciam mostrar que você tem um excesso de partículas aqui. E talvez esse excesso pudesse ser explicado por matéria escura. A medida do Fermi, que é mais precisa, como vocês veem pelos erros dos pontos, indica que você não tem um pico tão saliente como se discutia até antes da medida do Fermi, mas que de qualquer jeito o fluxo é maior do que esperado pelo modelo de matéria convencional. Isso aqui ainda está em muita discussão, bem como esse plot. Esse plot aqui é um outro experimento, Pamela. O Pamela é um eletroímã que foi mandado para o espaço e que pode separar elétrons de antielétrons. Isso aqui tem um número da razão entre a soma de elétrons e prósitrons dividido por elétrons, esperado por modelos de raios cósmicos, enquanto a medida do Pamela indica um aumento muito alto. Então, de certa forma, se discute se esse aumento alto pode ser produzido por matéria escura. Esse modelo convencional não é tão bem estabelecido, então tem muitas alternativas sem usar matéria escura para explicar esse leve aumento que você tem aqui, mas tudo isso está em discussão. Então agora vamos ver a detecção direta de matéria escura. A detecção direta se dá com um EMPS. Você tem a matéria escura atravessando a Terra, e quando ele atravessa o seu detetor, ele causa um recuo no núcleo do seu detetor. Então você vai ter detetores, por exemplo, de germânio ou de xenônio, e a passagem da matéria escura vai fazer esses núcleos do detetor recuar, e com isso você mede a energia liberada nesse recuo. E você tem um jeito de calcular essa energia e a taxa de eventos que você espera. O interessante é que quando você calcula a taxa de eventos esperadas, você tem uma junção da astrofísica com física de partículas e com a tecnologia do seu detetor. Então isso daqui é o número de eventos no seu detetor. Isso aqui é a densidade de matéria escura no halo da galáxia e a velocidade média da matéria escura no halo da galáxia. Então esses dados vêm de astrofísica, e aqui a gente tem a massa da matéria escura e a forma como que ela interage, se ela interage fracamente ou fortemente. Então você, nessas experiências, está juntando astrofísica com física de partículas. Você tem muitos experimentos de detecção direta. Você tem uma tecnologia, a energia de recuo pode ser feita por várias formas, desde ionização, cintilação. Tem vários métodos de detectar a passagem da matéria escura. E com isso tem uma tecnologia de ponta em constante desenvolvimento que também vem junto com esses experimentos de matéria escura. Aqui está um exemplo, o CDMS, que é um experimento que usa criogenia. Isso aqui está a câmara criogênica deles, e aqui não dá para ver direito, mas você tem um dos detetores que foram postos. E eles funcionam em temperaturas muito baixas. Para poder medir essa energia de recuo, você tem que funcionar em temperaturas baixas, no caso de milikelvins.
Isso aqui é um exemplo de como eles medem, um dos detalhes que eles medem no detetor, só que isso foi feito, esse gráfico aqui foi feito com fontes, não com os eventos passando. Aqui é uma fonte de elétrons e aqui é uma fonte nuclear. Essa fonte de nuclear aqui reproduziria o sinal da matéria escura. E você vê que você pode separar bem esses dois tipos diferentes de candidatos. Bom, se eu mostrei que você tem núcleos que se comportam como matéria escura, como que você faz para tirar esses núcleos e não confundir eles com matéria escura? E tem toda uma técnica, tem vários jeitos de fazer isso, eu não vou entrar em detalhes depois que falar. Uma das coisas é que o nêutron, por exemplo, passando do detetor, vai interagir mais do que uma vez. Então, se você tem uma interação no detetor que é dupla, você descarta esse evento, porque o E ele interage fracamente e só interagiria uma vez. E você tem várias técnicas. Você tem você põe placas de chumbos para evitar a passagem de nêutrons. Tem várias formas de você evitar que tenham nêutrons que contaminem o seu sinal. Um outro tipo de medida é feita por essa experiência DAMA, onde eles optam para, em vez de reduzir o fundo, que pode ser feito por nêutrons e outras partículas, eles usam a modulação anual do movimento da Terra. Então, quando o movimento está passando por um lado do Sol e depois por outro, a velocidade da Terra ou se soma ou se subtrai com a velocidade da matéria escura que está no halo. E essa modulação implica num sinal que seja igual a essa modulação. Então, esse experimento DAMA, e em 7 anos eles tiveram um sinal que se encaixa perfeitamente com a modulação que seria na interação da matéria escura. Então, seria isso a descoberta da matéria escura. Isso, durante um tempo, teve discussões calorosas sobre esse resultado. E eles continuaram a medida. Então, eles aumentaram o detetor dele e fizeram uma medida com mais precisão. Então, aqui está a medida que eles fizeram no começo. Esses pontos são os dados. E isso aqui é a modulação. Você vê que, mais ou menos, os dados seguem a modulação. Quando eles aumentaram o detetor, essa é a nova medida que vocês veem, que segue perfeitamente essa modulação. Então, o sinal continua com maior precisão. Agora, eles têm 11 anos de dado e um sinal de modulação com a precisão boa, certo? Então, seria isso um sinal de matéria escura? O problema é que nenhum outro experimento consegue detectar esse sinal. Não só isso, como tem várias questões do fundo que as pessoas que trabalham na área que não são respondidas. Então, tem meio um consenso de que isso aqui ainda não é evidência de matéria escura e que talvez tenha algum fundo que simule, que tenha o mesmo comportamento de matéria escura. Obviamente, você tem pelo menos 1000 artigos científicos tentando explicar isso, junto com a falta de detecção de outros experimentos. Então, aqui tem um plot não muito recente, mas esse é o único que ainda mostra o sinal do DAMA. Você tem aqui o sinal do DAMA, onde ele cairia em termos dos modelos de física de partículas. Aqui você tem a massa da matéria escura e a seção de choque de interação, e o DAMA diz que encontra matéria escura nessa região. Todas essas outras curvas são outros experimentos que provam que acima da curva você não tem matéria escura, ou seja, elas descartam essa região acima das curvas. E você vê que nenhuma delas concorda com o DAMA, e aqui tem uma medida feita pelo CUP, que é um detetor de câmara de bolhas, que exclui totalmente DAMA. O CDMS e vários outros experimentos também excluem totalmente essa região detectada pelo DAMA. Isso aqui é o status atual. Esse plot saiu essa semana, onde o experimento de xenônio 100
tem essa curva preta e tudo que está acima está excluído. E ele exclui também os resultados do DAMA. Essa região preta aqui são modelos de supersimetria, um conjunto de modelos de supersimetria, não todos. E que uma parte deles já está excluídos e a gente vê que eles estão começando a testar essa área desses modelos. Tem muitos outros modelos supersimétricos nessa região aqui que já foram excluídos. Agora, o CDMS, no final do ano passado, apresentou 2 candidatos à matéria escura. Então, o que são eles? Eles fizeram uma análise que primeiro eles fecharam os dados e decidiram fazer os cortes experimentais, todos baseados no que seriam os melhores cortes para evidenciar a matéria escura. Quando eles decidiram todas essas técnicas de análise, aí sim eles aplicaram aos dados. E com isso eles tiveram 2 candidatos na região da matéria escura. Esse é um plot, é um gráfico similar àquele que eu mostrei. Então tem esses 2 eventos aqui. A gente pode dizer que eles encontraram matéria escura? Ainda não. Então a conclusão final desse experimento do CDMS é que depois de analisar os erros sistemáticos e estatístico da experiência, eles concluem que a amostra na região do sinal poderia estar contaminada por 0,8 eventos. Eles acharam 2. Então, a probabilidade de observar 2 eventos baseado nesse fundo que é esperado é de 20%. Ou seja, você tem 20% de chance desses 2 eventos serem fundos, serem causados por um tipo de fundo que é característico desses experimentos. Se você incluir os nêutrons, que eles acham que eles controlam precisamente, essa probabilidade de não ser matéria escura é 23%. Então, por hora, ainda o número de eventos no local de matéria escura é baixo, e essa análise diz que você ainda não pode dizer que esses eventos são matéria escura, mas que você não pode descartar que eles sejam matéria escura também. Então esse é um resultado interessante, é a primeira vez que aquela curva de exclusão não vai mais para baixo e apresenta candidatos que poderiam ser matéria escura. Falar rapidamente de matéria escura fortemente interagente. O que é? Ela é como um EMP, só que em vez de interagir fracamente, ela vai interagir através da força forte. E por isso ela é mais fácil de detectar. Quando ela passa num experimento tipo esse de criogenia, o CDMS, ela vai interagir muito e deixar um sinal muito característico da passagem dela. E, portanto, é bem mais fácil de ser excluído. Então, tem vários plots de exclusão. Esses aqui são... O azul e verde são exclusão a partir de medidas feitas ou no espaço ou em minas na Terra. E esse amarelo foi a análise que se foi feita com detecção direta. Então, a partir do CDMS, a gente excluiu essa região e você vê que a única região que fica para você ter matéria escura fortemente interagente é esse triângulozinho aqui e esse daqui. Então, a gente refez essa análise agora com detecção indireta, vendo como que essas partículas que interagem fortemente seriam obtidas, que sinal eles deixariam no telescópio de neutrino AISCO, e com isso as janelas de matérias fortemente interagentes estão descartadas e a matéria escura não deve interagir fortemente. Então, as conclusões é que 86% da matéria do universo não interage eletromagneticamente. A matéria escura resolve o problema da massa faltante, é a única solução compatível com todas as observações. O modelo de extensão do modelo padrão de física de partículas apresentam vários candidatos à matéria escura e existem alguns eventos com probabilidade de serem a matéria escura, só que a gente estatisticamente ainda não pode afirmar que são. A matéria escura não interage fortemente se ela for massiva. E a busca de matéria escura se dá através de técnicas variadas, o que implica num desenvolvimento tecnológico que vem junto com esse tipo de pesquisa científica. E por último, tem vários experimentos sendo projetados,
onde o alcance dele para testar os modelos de física de partículas vai testar a maior parte dos modelos propostos por física de partículas. E, por fim, os novos conhecimentos, se houver descoberta da matéria escura, isso vai abrir várias fontes no conhecimento da natureza. Então, é isso.